Eu realmente acho que o Ocidente não entende que agora precisa fazer ajustes estratégicos fundamentais e aceitar um mundo que não pode mais dominar. Agora, o Ocidente precisa aprender a tratar o resto do mundo como iguais, falar com eles como iguais e não de forma condescendente, e entender que se você cooperar com o resto do mundo, isso na verdade vai criar um mundo melhor, não só para os outros, mas também para o Ocidente. Bem, pessoal, é uma grande honra receber aqui no estúdio professor Kishore Mahbubani, diplomata renomado do país de Singapura e ex-presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Professor, seja bem-vindo de volta ao programa. É um prazer, professor Mahbubani. Vimos na semana passada um desenvolvimento muito interessante em Davos 2026. Nós vimos, entrando nesse evento, vimos muito impulso. Com Donald Trump, o assunto era a Groenlândia, era a Europa. Acredito que foi o primeiro-ministro canadense Mark Carney quem fez um discurso que impactou o mundo e começou a preparar o terreno. O Ocidente parece estar cada vez mais fragmentado. As potências médias, como ele mencionou, terão que se adaptar ou serão engolidas. Gostaria de saber sua opinião sobre tudo o que aconteceu na semana passada em Davos e onde estamos em termos de geopolítica no mundo neste momento. Cyrus Jansen, muito obrigado por me receber de volta. É um prazer estar no seu programa. Você está absolutamente certo. Se houve um discurso em Davos que foi ouvido ao redor do mundo, foi, claro, o discurso do primeiro-ministro Mark Carney. E ele está absolutamente certo quando disse que houve uma ruptura. Porque, claramente, quando a principal potência comercial do mundo por muito tempo, na verdade, agora é a segunda maior potência comercial, os Estados Unidos começaram a aumentar tarifas sobre mais de 100 países. É claro que isso vai ser disruptivo. E houve uma ruptura, mas na verdade a grande história de 2025 é que havia duas palavras que a resumem. A primeira foi ruptura e a segunda foi resiliência. O que foi notável em 2025 é que o sistema global de comércio deveria ter colapsado quando os Estados Unidos aumentaram tarifas sobre mais de 100 países. Os Estados Unidos ainda são a principal potência econômica, por isso a economia global deveria ter desacelerado. O comércio global deveria ter diminuído, mas, surpreendentemente, a economia global continuou crescendo e, igualmente importante, o comércio global também continuou crescendo. E isso mostrou que, na ONU existem 193 países. Na ONU, os Estados Unidos decidiram aumentar suas tarifas. 192 países decidiram não aumentar suas tarifas. E isso é muito incomum porque até agora os Estados Unidos de muitas maneiras forneceram a liderança para a ordem global. Antes, tudo que os Estados Unidos faziam era seguido pelos outros, mas dessa vez nenhum país os acompanhou. Aliás, surpreendentemente os países decidiram, não, nós ainda acreditamos no livre comércio. Eles passaram a assinar mais acordos de livre comércio para compensar a perda de comércio com os Estados Unidos. E como você sabe, você está falando em 27 de janeiro. Hoje mesmo foi anunciado que a Índia e a União Europeia, que aliás estiveram em conflito durante grande parte de 2025, porque a União Europeia continuava criticando a Índia por comprar petróleo russo e assim por diante. Eles não eram grandes amigos, mas hoje afirmam que assinaram o maior de todos os acordos comerciais, o que é incrível. Porque, você sabe, a Índia não costuma assinar muitos acordos de livre comércio. Ela é quase alérgica a esse tipo de acordo. Mas o fato de a Índia ter decidido fazer isso foi claramente uma reação às tarifas que haviam sido impostas ao país. E a Índia disse, ok, agora vou aumentar minhas opções. Então, países ao redor do mundo estão todos aumentando suas opções ou todos aumentando os fluxos comerciais entre si. E assim, nesse sentido, de certa forma, a ruptura que foi criada pode realmente resultar em uma maior resiliência no mundo. Eu gosto muito disso. E para reforçar seu ponto, professor, também vimos na semana passada um novo acordo comercial entre a União Europeia e 4 países muito importantes da América do Sul, incluindo o Brasil e a Argentina. Acho que são o Uruguai e o Paraguai que, no total, eu acho que cerca de 700 milhões de pessoas estariam envolvidas nesse acordo comercial. Então, é um dos maiores da história. E eu acho que esse é o tema que estamos vendo agora. Muitos países estão procurando outras opções, especialmente em tempos de instabilidade global. E sabe, professor, eu tenho uma pergunta aqui. Sabe, você costuma falar sobre a maioria global, ou o que chamamos de sul global, e sabe, meio que em oposição ao mundo ocidental.
Analisamos o BRICS, sua expansão da diplomacia do Sul global, novos acordos comerciais e o declínio e moralidade do Ocidente. Você acha que o Ocidente está perdido agora? Quero dizer, existe uma chance de eles reverterem isso e conseguirem ser líderes novamente? Ou as marés mudaram e estamos apenas olhando para um novo mundo? Bem, sabe, acabei de publicar um artigo no Fletcher Forum, que é publicado pela Fletcher School da Universidade Tufts, em Boston. E o título desse artigo é Todas as Civilizações São Iguais. E o motivo pelo qual publiquei esse artigo é que eu queria dizer aos 12% da população mundial, 12% da população mundial que vive no Ocidente: por favor, desçam do seu pedestal moral e comecem a tratar as outras civilizações como seus iguais. Por favor, não olhem mais para elas de cima para baixo. Essa era de dominação ocidental sobre a história mundial acabou, o Ocidente não pode mais ditar as regras para o resto do mundo. E deixe-me te dar duas estatísticas que comprovam isso. No ano 2000, quando começou o século XXI, a economia combinada da União Europeia era 8 vezes maior que a da China, 8 vezes maior. Hoje, ambas têm aproximadamente o mesmo tamanho, e em 2050 a União Europeia será metade do tamanho da China. Mas sabe, quando os líderes europeus como Van der Leyen e Kaja Kallas falam, eles ainda acham que são 8 vezes maiores que a China, mas psicologicamente deveriam estar se preparando para se tornarem metade do tamanho da China. É isso que está por vir em 2050. E então, se você comparar com outros dois países, o que vale a pena comparar, porque lembre-se, há 100 anos, em 1926, 100 mil ingleses conseguiam governar facilmente 300 milhões de indianos. Meu sotaque indiano, incrível, né? Mas, novamente, até o ano 2000, a economia britânica era 3,5 vezes maior do que a economia indiana, mas hoje a economia indiana é maior. E até 2050 a Índia será 4 vezes maior do que o Reino Unido. Então, só imagine que no ano 2000, quando começa o século XXI, o Reino Unido é 3,5 vezes maior. No meio do século, a Índia agora é 4 vezes maior. Essas são as mudanças estruturais fundamentais que estão acontecendo no mundo como resultado do ressurgimento da China e da Índia. E o Ocidente ainda não acordou para essa nova realidade. E, na verdade, de certa forma, eu sou o melhor amigo que o Ocidente pode ter. Porque, sabe, eu posso ver que o Ocidente está indo na direção errada ao continuar negando que há mudanças fundamentais, continuando a se recusar a se adaptar a esse novo mundo. E eu estou dizendo, é do interesse do Ocidente agora tratar as outras civilizações como iguais. Sem dúvida, essa estatística que você citou é impressionante, essa mudança é incrível. É por isso que estudamos geopolítica, porque sabemos que o século XXI é certamente o século da Ásia, com a ascensão da China e da Índia. E certamente eu acho que é quase como voltar ao que era antes, porque a China realmente já foi a maior economia do mundo, sabe, há vários séculos atrás. E então ela decaiu e agora é a revitalização da China. Vamos começar a falar sobre a China e especificamente sobre a relação entre os Estados Unidos e a China. Gostaria de saber sua opinião sobre os principais mal-entendidos que você percebe dos formuladores de políticas em Washington sobre a China. E como você vê essa rivalidade entre os Estados Unidos e a China se desenrolando em 2026? Bem, aliás, você está certo sobre suas estatísticas, também sobre a China e a Índia, porque do ano 1 até o ano de 1820, por 1.800 anos, nos últimos 2.000 anos, as duas maiores economias do mundo sempre foram a da China e a da Índia. Então, até meados do século, estamos voltando à norma histórica, portanto, não é algo anormal, é um desenvolvimento natural. Mas é claro, agora temos uma terceira potência no mundo, que são os Estados Unidos, e certamente os Estados Unidos, nunca se deve subestimar os Estados Unidos. Eles têm uma economia formidável e mesmo hoje ainda possuem a maior economia do mundo. Então, sempre devemos tratar os Estados Unidos com muito respeito. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, 2025 trouxe muitas surpresas geopolíticas, mas provavelmente a maior surpresa foi a China, e no caso da China, como você sabe, a China passou pelo inferno nos últimos 200 anos e sofreu um século de humilhação. Desde a Primeira Guerra do Ópio em 1842 até 1949, quando a RPC foi estabelecida. Então, depois de 200 anos basicamente sendo intimidada, empurrada para todos os lados, finalmente, em 2025, a China conseguiu finalmente revidar contra uma potência equivalente, os Estados Unidos.
e dizer: se você pode me machucar, eu também posso machucar você. Então, a decisão da China de cortar o fornecimento de terras raras e ímãs poderia realmente ter causado um enorme dano à economia americana. E é por isso que, surpreendentemente, mesmo que o ano tenha começado, como você sabe, lembra das tarifas em abril e maio, quando as tarifas sobre a China chegaram a 145%, no fim do ano, os dois lados fizeram uma trégua. Posso dizer, como autor de um livro sobre relações Estados Unidos-China, ele está bem atrás de mim. Como a China venceu, eu realmente não esperava por isso, não esperava que a China já fosse forte o suficiente para revidar. Então, paradoxalmente, em um momento em que o resto do mundo vai passar por turbulências, com certeza, mas na frente China-EUA, você pode realmente ter um ano relativamente estável, porque o presidente Donald Trump, surpreendentemente, é realista. Quando enfrenta um obstáculo, não insiste nem bate a cabeça contra ele. Ele entende que a China hoje está em uma posição de revidar. E então, como ele disse, você sabe, depois da última reunião na Coreia do Sul, que ele vai visitar a China em abril, e então você pode realmente ver alguma estabilidade na relação entre o EUA e a China. Gostei muito dessa resposta, pois é uma análise interessante que também fizemos. No ano passado, quando a guerra tarifária começou, todos os países foram atingidos por tarifas e muitos países não conseguem revidar. Por exemplo, minha esposa é do Canadá. O Canadá não tem poder de barganha contra os Estados Unidos e não consegue revidar. Já a China se impôs e respondeu com tarifas retaliatórias. Quando foi 100, a China disse 100. Quando foi para 150, a China respondeu com 150, até que realmente escalou. E então o Trump teve que voltar atrás, porque os EUA e a China, eles naturalmente têm que trabalhar juntos. Então, é uma mensagem realmente importante que você disse que o Trump é um realista. Ele percebeu que, olha, a China realmente tem algumas cartas, eles têm muita influência sobre nós. E sabe, foi ótimo ver isso. Só para constar, a China não respondeu apenas com tarifas. Como eu mencionei, na verdade, eles pararam de aumentar acima de 100% porque disseram, francamente, acima de 100% não faz diferença, está certo, o comércio simplesmente parou. Então eles não tentaram igualar 145, mas eles reagiram, como você sabe, com o corte no fornecimento de terras raras e ímãs, e isso realmente doeu. Sim, essa foi uma situação muito grande, professor. Quero falar sobre os Estados Unidos e sua política externa, porque no ano passado vimos algo muito interessante acontecer. Vimos os Estados Unidos realmente lançar uma nova estratégia de segurança nacional, onde dizia que iria recuar da Ásia, agora não considera mais a Rússia e a China como uma ameaça principal. E, claro, vimos os Estados Unidos agora focarem mais em sua própria esfera de influência. Certamente parece que vão ter muito mais poder no hemisfério ocidental. Observamos os Estados Unidos perseguirem Maduro e a Venezuela. Vimos Donald Trump fazer ameaças à Colômbia, a Cuba, até mesmo ao México e certamente a anexação da Groenlândia que ele ameaçou. Embora agora pareça haver um acordo com a Dinamarca que satisfaz o presidente. Você vê o mundo se dividindo em diferentes esferas de influência? Por exemplo, a China vai ter a esfera da Ásia. Os Estados Unidos vão principalmente ficar do seu lado do mundo. Você vê o mundo se fragmentando assim no futuro? Bem, eu acho que, sabe, o mundo das esferas de influência é muito parecido com o mundo do século XIX, que eu não acho que possa ser recriado no século XXI. Porque os países, em geral, têm muito mais autonomia e os países do mundo não querem ficar presos em esferas de influência. Então, por exemplo, vamos pegar a América do Sul, onde há um esforço para reviver a doutrina Monroe. Certamente os Estados Unidos continuarão sendo a potência militar mais forte na América do Sul, sem dúvida. Sem dúvida. Mas todos os países da América do Sul, incluindo o bom amigo dos Estados Unidos. A Argentina hoje faz mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. E você não pode pedir que os países sacrifiquem sua renda e bem-estar apenas por razões de esfera de influência. E da mesma forma, se você olhar ao sul da China, no sudeste asiático onde eu moro, os países da ASEAN certamente aumentaram significativamente seu comércio com a China. Fato. No ano passado, aliás, o comércio entre China e ASEAN ultrapassou $1 trilhão, possivelmente tornando-se a maior relação comercial do mundo. 1 trilhão. Mas, ao mesmo tempo, o Sudeste Asiático tem muito mais investimentos americanos do que investimentos chineses.
Na verdade, os Estados Unidos investiram mais nos 10. Agora 11 países da ASEAN do que investiram na China, Japão, Coreia do Sul e Índia juntos. Então, claramente, os Estados Unidos ainda têm uma presença econômica e política muito forte no Sudeste Asiático. Assim como a América do Sul não vai facilmente se tornar uma esfera de influência dos Estados Unidos da América, eu também não vejo o Sudeste Asiático se tornando uma esfera de influência da China. Então, os países sempre vão tentar manter todas as opções abertas, e vai ser assim. E eu quero enfatizar uma palavra que muitos no Ocidente parecem não entender, que o mundo de amanhã é um mundo muito complexo. Muito mais atores no mundo e no sul global, aliás, que representam 88% da população mundial, não vão se juntar alegremente a nenhuma esfera de influência. Eles querem manter suas opções em aberto e ser amigos de todos. Eu acho que é uma boa política porque vivemos nessa economia global. Acho que é bom para todos os países fazerem negócios. Por exemplo, eu sempre digo, sabe, nós gostaríamos de fazer negócios com a China e os Estados Unidos. Eles são as duas maiores economias do mundo, certo? Se você é uma nação menor, uma dessas potências médias. Como afirmou o primeiro-ministro canadense, o ideal é trabalhar com ambos e buscar uma forma de coexistir juntos. Professor, vamos falar sobre a China. Uma grande manchete recente é que no ano passado o superávit comercial foi de mais de $1 trilhão, acredito que 1,2 trilhão. Você acha que isso é um problema para a China? Qual a sua opinião? Quero saber quais são suas expectativas para a economia chinesa e como a China está avançando em 2026. Quais são seus pensamentos sobre a China especificamente? Bem, a história da economia chinesa é uma mistura de fatores. Certamente, internamente, a economia chinesa está crescendo, mas não está crescendo muito rápido. Você sabe, o sentimento do consumidor está em baixa, a bolha imobiliária não foi resolvida. Então, no cenário doméstico, a economia desacelerou significativamente. Mas no cenário externo, a economia chinesa claramente se tornou muito mais competitiva. E, portanto, como você sabe, teve um superávit comercial recorde de mais de $1 trilhão. Mas eu acho que os líderes chineses são sofisticados o suficiente para entender isso. Se a China continuar exportando muito sem importar muito, isso vai criar uma reação política contra a China. Certo, os países dirão, com licença, preciso proteger meus empregos. Portanto, está no interesse nacional da China tentar realmente importar mais produtos do resto do mundo. E eles tomaram, para ser justo com eles, eles tomaram algumas medidas concretas. Então, em um momento em que os Estados Unidos removeram todas as concessões tarifárias dadas aos países africanos, a China concedeu tarifa zero a todos os países africanos e também aos países menos desenvolvidos. E eu estava em Xangai há 2 meses e descobri isso. A China é o único país do mundo que organiza algo chamado Exposição Internacional de Importação da China. Eles promovem uma exposição convidando países para apresentarem seus produtos que eles então importam. Agora, eu realmente acredito que a economia doméstica chinesa vai se recuperar, que o sentimento do consumidor, o sentimento positivo do consumidor vai voltar, e eu realmente acredito que a China eventualmente terá o maior mercado consumidor do mundo. Se o maior mercado consumidor do mundo passar a importar mais produtos, isso será positivo para a China e para o restante do mundo. Neste momento, vejo esse enorme superávit comercial como uma aberração, porque há um limite para o que outros países podem aceitar em termos de ter um enorme déficit bilateral com a China. Sim, eu acho que isso é bom. E, professor, nós realmente vimos a China responder a isso até mesmo em Davos, por exemplo. O líder chinês que fez um discurso disse, sabe, queremos garantir que somos. Vamos ser a fábrica do mundo, mas também queremos ser o mercado do mundo. E nós realmente queremos receber mais bens e serviços de outros países. E esse é um ponto muito interessante, a exposição internacional de importação, que a China é o único país que realmente tem isso, então focar nisso, né? Eu acho que é uma coisa boa para a China. Quero saber sua opinião sobre, vamos falar sobre tipo assim, eu diria que a maior questão certamente seria Taiwan, e como você, eu gostaria de saber sua opinião sobre a situação China-Taiwan. Parece que muita da retórica que começou no início do ano era assim, se Donald Trump tomar alguma atitude em relação à Venezuela ou se ele pegar a Groenlândia, que sinal isso manda para a China? Taiwan corre riscos? Gostaria de saber sua opinião sobre o ponto mais crucial da relação EU-China, que é a ilha de Taiwan. Bem, eu diria que grande parte dos comentários ocidentais sobre Taiwan são ou simplistas ou ignorantes.
Infelizmente, quero dizer, é impressionante que você possa ter jornais internacionais muito sofisticados como o New York Times ou o The Economist. E eles recorrem a um pensamento muito superficial quando discutem uma questão como China e Taiwan. Certo. Você sabe disso? É preciso enfatizar que não há dúvida de que Taiwan é, de longe, a questão mais perigosa nas relações entre os EUA e a China. Porque se Taiwan declarar independência, a China vai declarar guerra. E Taiwan, aliás, é o último símbolo vivo do século de humilhação. Porque Taiwan foi separado da China quando a China perdeu. Primeiro, foi separado da China quando a China perdeu a Guerra Sino-Japonesa em 1895. Então, ter o objetivo da reunificação é absoluto. A China nunca vai vacilar nesse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, os chineses têm claramente as mentes geopolíticas mais sofisticadas do mundo. Então, se você vê uma fruta madura em uma árvore, e se ela está prestes a cair, por que fazer todo um esforço para procurar uma espada longa para cortá-la? Ela vai cair no seu colo. E com o tempo, os chineses acreditam que o tempo está ao lado deles e que se a China se tornar o maior mercado do mundo... Como você e eu mencionamos antes, se você perguntar para os países ao redor do mundo para escolher, ei, você quer apoiar a China ou você quer apoiar Taiwan? Claro, eles vão dizer, eu quero apoiar a China. Quem vai apoiar Taiwan? Na verdade, quando estive em Taiwan no ano passado, conversei com os taiwaneses e disse, ouçam, vocês são muito sortudos, vocês têm um passaporte chamado República da China. Porque se você jogar fora o passaporte da República da China, que te dá acesso a 180 países, e trocar pelo passaporte da República de Taiwan, você vai ter sorte. Se conseguir acesso a 5 ou 10 países já é muito, pois quase ninguém reconhece o passaporte de Taiwan. Então, o tempo está do lado da China, por isso não há motivo para a China apressar o processo. Mas, ao mesmo tempo, os chineses também querem enviar uma mensagem clara aos taiwaneses, porque o atual presidente de Taiwan é conhecido por ser alguém pró-independência. Ele sabe que a população de Taiwan não apoia a independência, mas ele é a favor dela. É para enviar uma mensagem a ele. Os chineses realizam exercícios militares muito poderosos ao redor de Taiwan para dizer, nem pense nisso, e de certa forma, esses enormes exercícios militares chineses são realmente muito úteis. Como lembrete para todos, incluindo taiwaneses e americanos, já que alguns americanos, francamente, tentam promover nos bastidores a independência de Taiwan. Eles precisam pensar 2 vezes se isso está nos interesses deles. Então, no geral, continuo confiante de que não haverá guerra por causa de Taiwan. Muito bom, muito bom. Concordo totalmente com essa avaliação. Isso é fantástico, professor. Quero mudar de continente aqui, quero voltar para a Europa. Quero falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e também sobre o envolvimento da União Europeia. Quero dizer, essa guerra já dura muitos anos, ela acontece em ciclos, sabe? Às vezes Zelensky está na Casa Branca, as manchetes são todas sobre a Ucrânia. Obviamente, nas últimas semanas, início de 2026, houve tantas histórias geopolíticas, Venezuela, Groenlândia, Davos, temos a China. Mas eu gostaria de voltar a uma das questões geopolíticas mais importantes no momento. Como você vê a continuação da guerra entre Rússia e Ucrânia? Você vê uma solução para isso em 2026? O que acha, considerando que a Europa ainda enfrenta esse problema com a Rússia? Bem, acho que todos estão surpresos com o quanto a guerra na Ucrânia se prolongou. E aqui você sabe, que dar crédito a quem merece. Está muito claro que há muitos ucranianos corajosos lutando com muita determinação contra os russos, contra grandes adversidades. Aliás, e eu sei que o povo em Kiev está enfrentando um frio intenso agora e está mostrando uma verdadeira determinação. Mas você sabe, em geopolítica não basta ter coragem, é preciso ter sabedoria. E, infelizmente, os ucranianos foram incentivados por seus colegas europeus a entrar em uma disputa desnecessária contra a Rússia. Porque sabe quando? Os europeus, em 2008, concordaram em colocar uma frase no comunicado da OTAN, dizendo que a Ucrânia e a Geórgia poderiam se tornar membros da OTAN. Eles estavam cruzando uma linha vermelha, certo? Paradoxalmente, ele era ex-diretor da CIA quando foi embaixador em Moscou e afirmou que a Ucrânia era o raio de todas as linhas vermelhas. Todos os avisos estavam lá. E por isso é muito tolo da parte dos europeus concordarem com a expansão da OTAN. E posso te dizer, eu sei que os europeus estão apavorados com a possibilidade do presidente Trump chegar a um acordo com o presidente Putin.
E por isso eles têm tentado impedir isso o tempo todo, e isso novamente mostra falta de sabedoria. Porque quando o presidente Trump decidiu se encontrar com o presidente Putin no Alasca em 2025, os europeus, ao invés de tentar bloquear esse encontro, deveriam ter recebido esse encontro de braços abertos. E se eles fossem sofisticados geopoliticamente, todos deveriam ter embarcado no avião e dito: Presidente Putin, nós também vamos conversar com você, certo? Porque no fim das contas os europeus têm que aceitar o fato de que precisam conviver com a Rússia, não só pelos próximos 100 anos, mas pelos próximos 1000 anos. E a ideia de que você pode humilhar a Rússia e forçá-la a aceitar termos que prejudiquem os interesses nacionais da Rússia simplesmente não é possível. E de uma forma ou de outra tem que haver um compromisso em relação à Ucrânia. E você sabe, eu publiquei um dos meus artigos na revista Foreign Policy. No início de 2025 se chamava Europa, Hora de Pensar o Impensável. E esse foi um dos 10 artigos mais lidos em política externa em 2025, no qual eu argumentei que a Europa precisa pensar o impensável. E, francamente, iniciar diálogo com a Rússia, já que não falam com ela desde o início da guerra. Sim, acho que gostei das suas palavras aí, professor, sobre sabedoria. Precisamos ter sabedoria na geopolítica, precisamos entender a situação. Concordo com você, os sinais de alerta estavam lá o tempo todo, e eu gosto disso. Você disse que quando Putin e Trump se encontraram no Alasca, os líderes europeus deveriam ter participado, concordo totalmente. Porque em algum momento, a diplomacia e a negociação, um novo acordo precisa ser feito. E esperamos ver isso em 2026. Mas eu tenho uma pergunta interessante para você. Se você estivesse aconselhando os líderes ocidentais em particular, qual grande choque global você acha que eles estão subestimando ou ignorando completamente para a próxima década? Bem, eu acho que a transição mais fundamental que os líderes ocidentais precisam fazer é tratar o resto do mundo com mais respeito. A civilização ocidental claramente superou todas as outras civilizações do mundo nos últimos 200 anos, mas isso foi uma aberração. Agora estamos voltando ao normal, onde existem muitas outras civilizações bem-sucedidas. E certamente, até meados do século, o poder e a influência do Ocidente serão muito menores do que são hoje. As tendências são imparáveis. Certo, e eu já te dei as estatísticas, então seria mais sábio para o Ocidente tratar o resto do mundo com mais respeito. E tentar forjar parcerias, novas parcerias baseadas na igualdade, em vez de baseadas na dominação de um sobre o outro. E eu acho que isso oferece uma oportunidade para a Europa, especialmente. Aliás, fico feliz que a Europa tenha assinado o acordo com a Índia e acho que isso é um avanço importante. Porque a União Europeia, no fim, acredita no multilateralismo, certo? E sabemos que os Estados Unidos, sob Trump, não acreditam. Então, se os líderes europeus pudessem se unir e apoiar as principais instituições multilaterais do mundo, quero dizer, como as Nações Unidas ou a Organização Mundial do Comércio ou a Organização Mundial da Saúde, e dizer não. Mesmo que os Estados Unidos se afastem dessas instituições multilaterais, nós reafirmaremos nosso apoio e fortaleceremos nosso apoio a essas instituições multilaterais. E posso garantir a você que se a União Europeia fizer isso e fortalecer as instituições multilaterais, sua posição no Sul Global vai aumentar dramaticamente. Muito poderoso, realmente. Eu adorei isso. Bem, professor, estamos chegando ao fim aqui. Só quero agradecer muito por essa conversa incrível. É sempre um prazer receber seus insights e sabedoria. Agradeço muito pelo seu tempo. Deixo a decisão com você. Tem algum grande plano para 2026? Talvez um novo livro a caminho, mais viagens pelo mundo? Conte pra gente quais são seus planos e como você está. Com certeza pretendo escrever outro livro este ano e ele vai se basear no ensaio que escrevi para o Fletcher Forum, chamado Todas as Civilizações São Iguais. Porque eu realmente acho que o Ocidente não entende que agora precisa fazer ajustes estratégicos fundamentais e aceitar um mundo que ele não pode mais dominar. Agora ele precisa aprender a tratar o resto do mundo como iguais, falar com eles como iguais e não falar de forma condescendente. E entender que se você cooperar com o resto do mundo, isso na verdade vai criar um mundo melhor. Não só para os outros, mas também para o Ocidente. Eu adoro isso, adoro mesmo. Bem, professor, estou ansioso para ler esse livro. Claro, você tem muitos livros. Vamos incluir os links do seu site e dos livros publicados na descrição. Muito obrigado por participar do nosso podcast e pelo seu tempo hoje, professor. Obrigado por me receber.